Sejam bem-vindos à aula de número 3. E nessa aula nós vamos estar vendo aí duas tags interessantes que eu quero mostrar para vocês. A tag que nos permite, no caso, adicionar imagens na nossa página, certo? E a outra tag que, no caso, nos vai permitir adicionar links a determinadas partes da nossa página, certo? Um determinado texto na tela, uma determinada foto, enfim, o que vocês quiserem. Então vamos lá, mas antes disso eu queria estar vendo com vocês como de fato são escritas as tags HTML, como é o padrão que elas seguem, tá? Eu já tinha mostrado para vocês duas tags, que era no caso a tag P e a tag H1, certo? Que é a tag para títulos e a tag para parágrafos, tá certo? E essas tags, elas seguem um padrão para ser escritas. Não sei se vocês já repararam que no início da tag você tem um P, né? E depois no fim você tem um /P, mas ambas as tags, certo? Uma tem, no caso, sinal de menor para no início e no fim dessa tag, ela tem sinal de maior, e na outra da mesma forma. Isso acontece porque elas seguem um padrão, certo? A maioria das tags isso acontece de fato. É isso que eu queria mostrar para vocês. No caso, quando a gente vai escrever uma tag, a gente escreve o sinal de menor no início, o nome da tag e o sinal de maior no fim, tá certo? A gente escreve um conteúdo que essa tag vai conter lá dentro, e no fim, da mesma forma, inicia a tag novamente. Para fechar, no caso, inicia com menor, barra, o nome da tag, e no fim o maior, certo? Seguem normalmente esse padrão. Mas há tags que, por exemplo, elas não necessitam de seguir esse padrão, porque elas simplesmente não têm um determinado conteúdo. O conteúdo que elas agregam é um conteúdo que é passado via atributo, é um atributo dela, normalmente é o value, enfim, dependendo do tipo de tag, quando essa não tem um conteúdo, o conteúdo que ela vai conter, no caso, vai ser passado dentro de um atributo, certo? E no caso, a gente também viu essa parte dos atributos quando a gente mudou a fonte, aquela tag que eu tinha mostrado para vocês, que era o fonte. A gente o fez, que era um atributo, que era o Verdana, certo? Então é isso. Então, na última aula nós tínhamos escrito esse documento aqui, que era o aula 2, certo? E a gente tinha colocado aqui aquelas tags que eu falei, que era o fonte, tal, H1 e o P, certo? Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é que, além do H1, a gente tem o H2, H3, se não me engano até o H6, tá? E conforme você vai estar aumentando aqui o número, olha, H6, tá? O HR aqui já é outra coisa, tá? A gente vai ver depois. Conforme você vai estar aumentando o H, ele vai simplesmente diminuindo o tamanho da letra, certo? É essa diferença entre o H1, por exemplo, e o H6, que eles vão ficando cada vez menores, tá? No caso, são subtítulos ainda, no caso, menores, certo? Então a gente vai estar vendo aqui, deixa eu abrir aqui uma página nova, porque tá osso. Pegar aqui, pegar aqui o título aqui, tá aqui. Observe aqui, olha, que quanto maior o H é menor, no caso é a letra, certo? Coloquei H6 no fim, tá? E olha aqui o tamanho dessa letra, qual o tamanho do H1, certo? É evidente aí o tamanho, a diferença dos tamanhos, tá? Então agora a gente vai editar aqui, vamos apagar isso aqui tudo, tá? Vou ter que colocar aqui em cima no título aula 3, certo? E vou adicionar aí um título, no caso, que tem a ver com o que nós vamos trabalhar nessa aula, que é imagens e links, certo?
E agora de fato vamos adicionar aí uma imagem aqui embaixo. Como a gente adiciona a imagem? É com a tag img, certo? Com a tag img. Dentro da tag img a gente tem um atributo que é o src, no caso é o src, desculpa. O src, no caso, é a fonte, ou seja, o local onde está a nossa imagem. Essa imagem pode estar na internet ou pode estar no nosso computador, como também pode estar na pasta onde o site, no caso, está alojado, certo? E como a gente indica isso? A gente apenas coloca aqui dentro. Então eu vou, como é mais fácil aqui, eu vou aqui na internet, no próprio Google, e vou buscar uma imagem de, por exemplo, uma seta de indicação. Aqui, seta de indicação. Vou pegar aqui essa seta verde aqui, vou vir aqui, ver imagem, e aqui em cima tem o link, certo? O URL da imagem. Vou copiar aqui, copio esse URL, coloco ele aqui, certo? Agora, se eu for lá na minha página, certo? Eu já tenho aqui imagens e links, aula 3, como a gente tinha informado, e a foto aqui, a imagem da seta como eu indiquei, certo? E agora imagine que eu quero que quando eu clique nessa imagem eu vou parar numa outra página. Então é simples, a gente só tem que aqui em cima da tag img a gente colocar a tag A, que é a tag para links, certo? Dentro da tag A a gente tem o href, que no caso é para onde esse link nos vai levar, certo? O alvo desse link. No caso eu quero que ele nos leve aí para a página principal aí do YouTube, tá? E essa tag no caso ela fecha. Mas onde é que ela deve fechar se eu quero que ela agregue o link? O link não, se eu quero que ela agregue no caso a imagem, ela deve fechar então logo após a imagem, certo? Então deixa eu aqui, porque isso aqui é um pouco esquisito. Salvei aqui o documento, tá? Ctrl S, vou recarregar minha página e vejo quando eu passar o mouse aqui em cima, e se eu clicar aqui em cima da imagem, ela vai nos levar para a página inicial do YouTube, tá certo? Agora, eu também posso adicionar um texto, simplesmente para que esse texto, no caso, seja como se fosse um link, né? Posso aqui, em vez da imagem, eu colocar aqui, ir para o YouTube. Salvei e veja aqui, ir para o YouTube. Veja como é simples. Agora, para além disso, eu também tenho uma outra tag aqui no A, que é o target, certo? Aqui a gente indica, no caso, como essa hiperligação vai funcionar. Se ela vai, no caso, fazer como se fosse um redirecionamento, no caso, na mesma, você vê que ele, assim que eu cliquei, ele utilizou a própria página para abrir a página do YouTube, ou se ela vai abrir uma página nova, certo? Isso por diante. Então eu vou colocar aqui dentro um atributo que é o blank, certo? E vamos ver como ele trabalha. Recarreguei aqui, vou clicar aqui, vejo que ele abriu uma nova página agora, uma nova aba para abrir a minha página do YouTube, certo? E eu tenho outras no caso outros valores para pôr aqui dentro desse atributo, certo? Eu vou estar deixando aí um link aqui embaixo para você estar experimentando cada um deles, certo? Para não estender toda a videoaula. Eu vou apagar esse A aqui, vamos voltar lá para o img. Tem aqui no Ctrl V, certo? Aqui a mesma imagem de antes. E para além da fonte, eu também posso definir uma largura e uma altura para minha imagem. Como eu faço isso? Eu aqui vou adicionar aqui antes, vou adicionar um novo atributo aqui, tá? Para definir aqui, no caso, o comprimento da minha imagem, a largura dela, certo?
Então vou colocar aqui 200 pixels, tá? 200 pixels, tá? Um pouquinho 800. Veja que ela ficou bem maior. Eu posso estar definindo a altura também. Vejam o que eu destrocei a imagem. Enfim, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês experimentem outras imagens e testem. E adicionem também parágrafos agora, certo? Mudem as fontes, experimentem e se engajem nisso. Abaixo eu vou estar deixando dois links. Um para o IMG e outro para a tag A, certo? Todos falando aí de outros atributos que você pode adicionar no IMG e no A, certo? Então, forte abraço a você que acompanhou essa aula e vejo você no próximo vídeo.